Olá, Antônio! No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre as atividades têxteis nos povoados missioneiros. Eu gostaria de saber quais foram os aspectos desse importante assunto que você selecionou para a gente abordar hoje. Olá, professora Matilde. De fato, os jesuítas davam grande importância a essa atividade, fosse por uma questão moral, para vestir os indígenas de acordo com o que consideravam decência corporal e proteção do corpo, principalmente no inverno, fosse por uma questão econômica. Contudo, a nossa intenção não é focar o nosso diálogo nisso, mas na forma como essa atividade era organizada nas missões guarani jesuíticas, a partir de duas matérias-primas: o algodão, a principal, e a lã de ovelha, usada mais para fazer roupas e agasalhos para serem usados durante o inverno. A costura deixaremos para o próximo episódio. Sei. Então vamos começar falando sobre como que a matéria-prima era obtida. Vamos lá, professora Matilde. Quanto ao algodão, desde o início do projeto missioneiro, os jesuítas acompanharam os guarani no plantio desse cultivar em suas roças coletivas e nas chácaras familiares. A preparação do terreno, feita com várias aragens, e o plantio eram funções dos homens. A capina era realizada geralmente por meninos e meninas, acompanhados por supervisores. Como as plantas podiam passar de um ano ao outro, o padre Sepe, com seu gênio prático, indicava que na saída do inverno, na lua minguante de agosto, os algodoais deveriam ser cortados. Depois de cortados, deviam ser arados 3 vezes, e os rapazes ou moças deviam remover as ervas daninhas que crescessem entre as plantas, as quais não tivessem sido removidas pelas aragens realizadas, além de amontoar terra ao redor das plantas para que as raízes não ficassem expostas e não envelhecessem rapidamente, deixando de produzir frutos. Nos algodoais novos, deviam ser replantadas as falhas que não brotassem. Eu estava aqui pensando, como que era feita a colheita do algodão? Matilde, a colheita do algodão era feita aos poucos, ao longo de 3 meses, pois o algodão amadurecia gradualmente. Por isso, para evitar que ele caísse no chão, se enredasse na vegetação rasteira, ou que as chuvas frequentes o misturassem com a terra e a lama, e assim se perdesse, deveria ser colhido todos os dias. Como quase sempre restava algo não colhido pelas mulheres nas roças, os padres enviavam para lá grupos de meninas com suas superioras para completar a colheita, adicionando o produto obtido aos armazéns coletivos. Reunida toda a colheita nesses armazéns, a tarefa de fiar era feita pelas mulheres casadas em suas casas. Interessante, Antônio. Sabe, antes de falarmos dos próximos passos, né, a fiação, a tecelagem, você poderia falar para nós sobre o processo de obtenção da lã? Profitilde, a tosquia dos ovinos era feita em novembro. Primeiro dos carneiros, depois das ovelhas com mais de 1 ano. Para aproveitar os pedaços de lã chamados curê, que caíam e não se uniam ao velo, a boa lã, 4 meninos ajudavam os tosqueadores, recolhendo-os em sacos separados. A cada 13 sacos de velo, obtinham-se assim pelo menos um saco de curê.
Como nas ovelhas e carneiros velhos, quase toda a lã se transformava em curê, os meninos eram indispensáveis para que o material não se perdesse. 2 indígenas de confiança do padre supervisionavam a tosquia, o maiordomo, que contava e anotava os velos colocados em cada saco, e o secretário, que acompanhava as carretas que levavam a lã para a casa dos padres, levando também o registro escrito dos velos. Outro maiordomo no povoado contava e anotava os velos novamente ao retirá-los dos sacos, para que o padre conferisse se a quantidade recebida na tosquia correspondia à entrega feita em sua casa. Depois, a lã era pesada e as arrobas de cada saco registradas. Poxa, que trabalheira, não é, Antônio? Sabe, a minha avó sempre me falava sobre esse processo da lã. Então, agora a gente podia falar sobre a fiação? De fato, Tilde, era tudo muito controlado e trabalhoso, mas o padre Sepe via a fiação como tarefa ainda mais incômoda, embora necessária. Para transformar o algodão ou a lã em fios, as mulheres recebiam 1 libra do produto, 10,460 kg, por semana. Elas recebiam metade no sábado e entregavam o novelo na quarta-feira, quando recebiam a outra metade para ser fiada até o próximo sábado. Geralmente, os fios produzidos eram de média espessura. Os fios grossos resultariam em tecidos pouco uniformes e com menor durabilidade. Para a produção de tecido fino, usado nos ofícios religiosos, entregava-se meia libra de algodão para as mulheres produzirem fios finos. Mas, como se sabia que 2 partes da quantidade entregue para a fiação correspondiam à semente, as mulheres deveriam entregar aos seus alcaides novelos com 1/3 do peso inicial. Os alcaides punham uma etiqueta em cada novelo com o nome da fiandeira para controlar a qualidade do fio ou se ela podia ter inserido algum objeto no seu interior para aumentar o peso. E em caso positivo, ela era castigada. Sei, mas quem era responsável por tecer nos povoados missioneiros? E como essa atividade acontecia? Professora Matilde, a tecelagem era atividade masculina. Cada povoado possuía seus teares. A quantidade de tecedores de cada povoado dependia do tamanho da população. Geralmente, eles eram 10 ou 12, mas em Japediú seu número chegou a 38. Mensalmente, mesmo que não trabalhasse todos os dias no tear, cada um deles recebia 4 arrobas de fio de algodão, 46 kg, pois o peso da arroba na época era de 11,506 kg, e devolvia 200 varas de tecido, aproximadamente 167 metros, de uma vara de largura, 83,6 centímetros. Como prêmio, ele recebia 6 varas do mesmo tecido. Os tecelões costumavam fazer 15 varas de tecido médio em um dia e de tecido fino 7 ou 8 varas. Para urdir, usavam 3 arrobas de fio e para a trama cerca de 1 arroba. Já quanto à lã, depois de fiada, fazia-se dela um tecido mais rústico, que os indígenas chamavam bechará, de bechá ou obechá, que em Guarani significa ovelha. Quando a lã era tingida, obtinham-se ponchos listrados ou floridos. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo AgoDVT. Obrigado. Interessante. Adorei saber sobre esse processo de tecelagem. Me trouxe momentos assim interessantes, momentos de memória.
afetivos.